Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Há muitos séculos atrás, nos primeiros séculos da Igreja já, o dia por excelência em que os cristãos eram batizados era a vigília da Páscoa, a noite do sábado para o domingo de Páscoa. E como, claro, nos primeiros séculos, a maior parte das populações não eram compostas por cristãos, muitos eram batizados já em idade adulta, e durante toda a quaresma, a igreja, no seu jejum, rezava especialmente pelos catecúmenos. Os catecúmenos são aqueles que se preparam para o batismo, ofereciam suas penitências, pedindo pela perseverança e para que esses novos irmãos na fé abrissem o coração para receber a graça do Espírito Santo. E em que eles eram finalmente batizados, na vigília de Páscoa, os novos cristãos passavam a usar uma túnica branca, semelhante a essa túnica branca que o padre usa sempre na missa. Essa túnica branca tem um significado representativo que é a graça do batismo. Por isso também, em geral, quando as pessoas são batizadas ainda hoje, usam uma roupa branca, que representa a luz de Cristo, a graça do Espírito Santo, a pureza da alma que acabou de ser banhada nas águas do batismo e que ainda não foi emporcalhada por conta do pecado. E o pecado suja a nossa roupa branca, que depois é lavada, alvejada no sangue de Cristo por meio da confissão. Mas o fato é que bem antigamente, então, depois de serem batizados na noite de Páscoa, os cristãos passavam uma semana inteira, toda essa semana da oitava da Páscoa, isso é, até hoje, o domingo depois da Páscoa, usando uma roupa branca. No dia de hoje, eles finalmente tiravam essa roupa branca. E é por isso que há muitos séculos, na missa de hoje, a antífona de entrada da Santa Missa dirige aos que foram recém-batizados, mas dirige também a todos nós, ainda que nós tenhamos sido batizados há 30, 40, 50, 70, 80 anos atrás, as seguintes palavras, retiradas da primeira carta de São Pedro: como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Aleluia. A igreja, como uma mãe, nos pede que nós sejamos como crianças que desejam se alimentar. Como um bebê que quer o peito da mãe, nós temos que querer. Obviamente o leite aqui é uma metáfora do quê? Da palavra de Deus, do conhecimento de Cristo, da graça de Deus, da Eucaristia, da união com o Senhor. E uma das condições para que nós nos abramos de verdade para Deus é que nós, diante de Deus, nos coloquemos como crianças. Nós precisamos nos lembrar continuamente e reavivar na nossa alma essa convicção que precisa ser permanente em nós, de que nós somos filhos de Deus. E por isso nós estamos nas mãos de Deus, nós esperamos tudo de Deus, nós confiamos a nossa inteira existência a Deus, nós sabemos que nós não estamos abandonados, soltos no mundo, a nossa própria sorte. Nós temos um Pai que cuida de nós, que olha os nossos passos, que quer o melhor para nós, que nos protege, que nos ampara, que nos conforta, que nos acompanha em todos os momentos. E para isso nós precisamos nos colocar diante de Deus, repito, como crianças pequenas ainda mais. Agora, existem dois modos de serem crianças. Um modo negativo, ruim, e um modo positivo. Vamos começar pelo negativo. O que tem de negativo na infância? Em geral, na infância nós somos inconstantes. Em geral, as crianças às vezes são um pouco caprichosas, um pouco birrentas, querem tudo imediatamente.
As crianças, na sua vida de fé, em geral, não sempre, elas dependem muito dos pais. Às vezes é o contrário, às vezes é a criança que arrasta o pai e a mãe para rezar para a missa, que corrige os pais, acontece muito. Mas em geral é o contrário. A criança ainda não tem um conhecimento profundo das coisas de Deus. A criança é facilmente enganada. E por isso é muito fácil corromper uma criança por meio de uma má educação, ensinando coisas erradas. A criança, como uma esponja, aprende, seja o que tem de bom, seja o que tem de ruim. Se você ensinar oração, ela vai aprender oração. Se você ensinar palavrão, ela vai aprender palavrão. Se você ensinar a amar a Deus, ela vai amar a Deus. Se você ensinar a desobedecer e a amar o diabo, ela vai amar o diabo. E por isso São Paulo diz que nós não devemos ser como crianças no sentido de quem vai sendo levado de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina. Nós não devemos ser crianças no conhecimento sobre Deus. E sobre isso, é um pouco triste constatar que existem cristãos que, embora sejam homens grandes, maduros, às vezes até doutos em certas coisas, às vezes têm faculdade, têm mestrado, têm doutorado, às vezes sabem tudo da sua profissão, sabem tudo sobre carro, sei lá, sabem tudo sobre futebol, sabem tudo sobre diversos assuntos, mas quando se trata da fé, mal sabem rezar um Pai Nosso do começo ao fim, sem confundir nosso com vosso. Misturam, porque não sabem nada. Desde o catecismo não aprenderam mais nada, não buscaram nada, e às vezes são até crianças, porque se a mulher ou o marido não vão lá e dizem, bem, vamos para a igreja, não vai. Já faz mais de um ano que você não confessa, não vai confessar. Vamos rezar uma Ave Maria, não reza. Então, não é nesse sentido que nós devemos ser crianças com uma fé superficial, uma fé inconstante, certamente não. Em que sentido nós devemos ser crianças? E sobre isso São Paulo diz as seguintes palavras: sejamos crianças na malícia, mas adultos no conhecimento. E nós diante de Deus temos que procurar uma característica que em geral é própria das crianças, que é a simplicidade. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos, ao ouvir a palavra de Deus, confiar que é verdade aquilo que Ele nos diz. Aceitar aquilo que o Senhor nos ensina por meio da igreja. É impossível ter fé, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, se nós não nos colocarmos diante de Deus com aquela credulidade de crianças. Nós não podemos ficar pedindo sinais para Deus. No Evangelho de hoje nós ouvimos um exemplo de uma falta dessa infância interior que Deus nos pede. São Tomé, Jesus já tinha dito várias vezes que ele iria ressuscitar. Maria Madalena disse que viu Jesus ressuscitado. São Pedro disse que foi ao sepulcro, o sepulcro estava vazio. Os outros 10 apóstolos que estavam no cenáculo disseram, nós vimos o Senhor. E São Tomé, mesmo assim, disse o quê? Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. E às vezes nós nos colocamos assim diante de Deus. Se eu não tiver certeza absoluta, eu não acredito. Se Deus não me mandar um sinal, eu não vou confiar nele. E às vezes Deus já mandou 1, 2, 3 mil sinais e nós estamos cegos, obstinados, porque nós somos apegados à nossa vontade, nós somos apegados ao nosso juízo. Nós não somos crianças. Somos, quando muito, aquelas crianças sabichonas, que fingem que são adultos, que pensam que sabem das coisas, e assim é impossível crer. A carta aos Hebreus diz que a fé é a esperança, é a substância das coisas que se esperam. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E por natureza, o conhecimento da fé exige de nós essa confiança, esse abandono, saber que Deus é nosso Pai. Nós não sabemos de todas as coisas,
mas Ele sabe e é preciso confiar nele. Mas além disso, sem essa simplicidade de crianças, não é possível crer, mas também não é possível receber o perdão de Deus. Eu gostaria de voltar um pouco para o Evangelho. Vejam que Jesus aparece para os discípulos depois de ressuscitar. Jesus não reprova os discípulos como ele podia fazer. Vocês não acreditaram, vocês me deixaram sozinhos, vocês fugiram um para cada lado, Pedro me negou. Não. As primeiras palavras de Jesus, que ele repete 3 vezes no Evangelho de hoje, foram: a paz esteja convosco. Mas ele não só disse a paz esteja convosco no sentido de fiquem bem, fiquem tranquilos. Não, ele disse a paz esteja convosco e fez o quê? Mostrou as suas chagas. Por que ele mostrou as chagas? Primeiro, para que os discípulos não tivessem dúvida que era ele. Ele ressuscitou e manteve no seu corpo as marcas da paixão. Mas também para mostrar que aquelas chagas que foram a causa da morte do Senhor, que foram motivo de dor, agora foram glorificadas e são para nós motivo de esperança. Depois São Pedro escreveria na sua carta: por suas chagas nós fomos curados. E em seguida Jesus dirige as seguintes palavras. Eu peço que prestem atenção nessas palavras, de novo, sobretudo aqueles que dizem assim. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não confesso com o padre não, porque o padre é pecador como eu confesso direto com Deus, tá bom assim. Então se você pensa assim, diz que imediatamente depois de dizer a paz esteja convosco, Jesus mostrou as suas chagas, disse de novo a paz esteja convosco, e depois estavam ali os 10 apóstolos, menos Judas que já tinha morrido e Tomé que não estava. Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. Jesus comunica a sua paz porque ao mesmo tempo ele deu para a sua igreja o poder de perdoar os pecados. E esse é o motivo da nossa paz. Saber que nós temos os pecados perdoados no batismo, saber que mesmo para os pecados mortais cometidos depois do batismo, nós recebemos o perdão por meio do sacramento da confissão. Não porque um papa inventou isso, não porque um padre inventou isso, não porque o padre tem algum prazer em ouvir os pecados alheios, mas porque Jesus soprou sobre os apóstolos e mandou que eles perdoassem os pecados e disse: o que vocês perdoarem vai ser perdoado, o que vocês não perdoarem não vai ser perdoado. E para nós recebermos essa graça, é preciso ter simplicidade. E muitas pessoas deixam de receber a misericórdia de Deus porque lhes falta esse espírito simples de crianças. Uma das atitudes que eu disse é essa. Às vezes a pessoa tem vergonha de confessar. Todo mundo tem vergonha de confessar. Põe isso na sua cabeça. Eu tenho vergonha de confessar. Uma vez eu estava dando uma catequese para umas crianças, daí um menininho levantou a mão e falou assim: eu quero ser padre um dia quando eu crescer. Ele falou assim: deve ser super bom ser padre. Por quê? Não, porque padre é bom. Porque assim quando você for confessar o pecado, você confessa direto para você mesmo, né? Eu falei: não, meu filho, você não entendeu nada. É óbvio que o padre se confessa para um outro padre. É óbvio que dá vergonha confessar os próprios pecados. O Papa Francisco, algumas vezes ele disse o seguinte: é bom que você tenha vergonha de confessar os seus pecados. Afinal, do contrário, você seria um sem vergonha. Mas é preciso ter simplicidade. E tem pessoas que, porque falta essa simplicidade de como um filho dizer: pai, é isso, é o que eu fiz. É isso.
criam desculpas, vêm com essas conversas, não confesso para padre, porque padre é pecador. Ou começam com aquelas coisas, não, porque na minha igreja tinha um padre que fez isso, fez aquilo. Não, porque eu discordo de certas coisas da igreja. Não, porque o Papa, eu não gosto daquilo que ele falou. Não, por isso, por aquilo, por aquilo. E no fundo isso, em geral, são o quê? Justificativas. Por mais que você ache que o seu pecado é vergonhoso, por mais que você tenha vergonha que te custe dizer, deixa eu te contar um segredo. Os seus pecados são iguais aos pecados de 99,9% da população. Nós não somos especiais nem mesmo para pecar, até os nossos pecados são ordinários. E você vai perder a chance de receber o perdão por um orgulho bobo, por uma falta de simplicidade, por querer, repito, ser como uma criança sabichona, aquelas criancinhas que ficam fingindo que são adultos. Um santo, São José Maria Escrivá, dizia o seguinte: quando um adulto está andando pela rua e cai, isso já deve ter acontecido com vocês, comigo já aconteceu, é uma coisa um pouco ridícula, né? Vergonhosa, a gente morre de vergonha. Se uma criança cai, é a coisa mais natural do mundo. Imediatamente ela levanta e continua. Ela cai o tempo todo, vários momentos. E assim diante de Deus, diante das nossas quedas, ao constatar os nossos defeitos, ao perceber inclusive situações que nós não conseguimos imediatamente largar, abandonar, nós precisamos não nos afastar de Deus, não criar desculpas para nós mesmos, não entrar nesses argumentos tortuosos de ficar se fechando, se auto-justificando. É preciso com confiança abandonarmos-nos nas mãos de Deus, que é nosso Pai. O Papa João Paulo II, por conta dessa passagem, chamou o domingo de hoje de Domingo da Divina Misericórdia. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que nós tenhamos essa simplicidade de crianças, para que nós possamos crer como crianças, confiar em Deus como crianças, amar a Deus como crianças que amam o seu Pai e aproveitar a misericórdia de Deus como crianças que esperam tudo do seu Pai, e como crianças que, como rezávamos na antífona de entrada, desejam o leite que vai nos trazer a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.